Hey, aqui é o Chico e hoje nós vamos falar sobre Butch Hartman. Pera, eu sei, talvez você não saiba quem é Butch Hartman, mas se você tem mais ou menos a minha idade, de entre 18, 20 e 22 anos, com toda certeza esse cara fez alguns desenhos que marcaram a sua vida. Ele é o criador do tão aclamado Padrinhos Mágicos e também do incrível Danny Phantom. Esse cara foi responsável por alguns dos desenhos mais icônicos dos anos 2000, mas mesmo com tanta fama e com tanto sucesso, esse cara hoje em dia consegue ser um dos mais odiados no ramo das animações. Porém, de qualquer forma, vocês estão preparados para ouvir um pouquinho mais sobre as bizarrices que esse cara cometeu na sua carreira? Dito isso, você tá preparado? Então vem com o Chico. Na década de 90, Butch Hartman era apenas um jovem promissor na Cartoon Network. Ele tinha trabalhado em algumas animações icônicas como A Vaca e o Frango, Johnny Bravo e o Laboratório de Dexter. Mas foi somente no ano de 2001 que esse cara teve a vida mudada, porque foi nesse ano que a Nickelodeon decidiu produzir um dos seus desenhos. E é claro que eu estou falando dos Padrinhos Mágicos e sendo muito sincero, esse desenho estourou, mas estourou de uma forma que, meu Deus do céu! Desde a primeira temporada, o público já tinha se apaixonado pelo desenho. E vocês sabem qual é o mais louco dessa história toda? O Butch já revelou em uma entrevista que ele teve a ideia dos Padrinhos Mágicos em menos de 15 minutos. Ele estava desenhando igual um doido no seu rascunho porque ele tinha que apresentar algum projeto, porque ele estava com medo de se tornar desempregado depois que Johnny Bravo acabou. Entretanto, Padrinhos Mágicos não foi o único desenho de sucesso que o Butch produziu. Em 2004, ele criou o tão maravilhoso Danny Phantom, um desenho sobre um garoto com poderes de fantasmas que fez muito sucesso na sua época, e nesse período parecia que nada iria parar o sucesso do Butch. Só parecia. Alguns executivos da Nickelodeon não curtiam muito a ideia dos Padrinhos Mágicos. Mesmo assim, o desenho ainda continuou em produção por 15 anos consecutivos, até que foi cancelado definitivamente porque a audiência foi diminuindo cada vez mais. O Butch tentou fazer alguns desenhos de sucesso, mas não conseguiu. O seu último trabalho para Nick foi em 2017 e foi cancelado logo depois da primeira temporada. Mas nada disso iria pará-lo. O Butch decidiu fazer a coisa mais inteligente e perversa da sua carreira. Ele criou um canal no YouTube. E com isso, em pouquíssimo tempo, ele começou a fazer muito sucesso. Entretanto, o que se tornou a sua mina de ouro acabou se tornando o golpe fatal da sua carreira. Tudo começou em uma entrevista que ele fez com a dubladora do time Turner, a Tara Strong, e o problema disso tudo é que ela não havia sido a primeira escolha do Butch para o elenco de dublagem. Na verdade, essa dubladora só conseguiu o papel porque a pessoa que foi escalada oficialmente, a Mary Kay Berkman, acabou tirando a sua própria vida. Só que as duas dubladoras, elas eram amigas, e durante essa entrevista, o Butch ele simplesmente fez uma piada dizendo que a culpa da dubladora ter tirado a própria vida foi por conta da Tara. Se você assistir essa entrevista hoje, você vai notar que esse trecho foi cortado, mas a internet nunca esquece. Existe um ditado de que tudo que tá horrível não pode piorar, mas o Butch, ele consegue piorar 30 mil vezes mais. O Butch Hartman também tem um segundo canal com a sua esposa, onde eles falam sobre uma religião cristã, e em um vídeo desses canais, o Butch, ele acaba dizendo que pode curar o autismo. Dizer isso é muito errado em todos os sentidos. Por conta daquela piada e desse comentário, a internet começou a desconfiar um pouco acerca do caráter desse cara. Então eu vou falar de mais dois casos que aconteceram que definitivamente levaram a carreira do Butch Hartman pras cucuias. O primeiro desses casos aconteceu quando ele resolveu trabalhar com comissões. Pra quem não sabe, basicamente, comissões é quando alguém paga pra pessoa desenhar alguma coisa específica no traço dela. E até aí tudo bem, o cara é criador dos Padrinhos Mágicos, do Danny Phantom, tem um traço que muita gente acha bonito. Obviamente muitas pessoas iriam pagar para ter algum desenho no estilo do Butch Hartman. O problema é que esse cara meio que cobrava $200 por cada desenho. Tudo bem, você até pode dizer que ele é o Butch Hartman, o cara que criou os Padrinhos Mágicos. Obviamente ele tem o direito de cobrar esse preço. Ele também é uma pessoa única que pode cobrar o quanto quiser. Mas e se eu disser que na verdade descobriram que os seus desenhos na verdade eram traçados por cima de desenhos de outros artistas? E a única coisa que ele fazia eram pequenas alteraçõezinhas pra não ficar tão na cara. Mas não esqueçam que ele cobrava $200 por uma cópia. O segundo caso é sobre um trambique muito imoral que ele cometeu.
Basicamente, o Butch teve a ideia de criar um serviço de streaming cristão, e para isso ele precisaria de muito dinheiro, e por conta disso ele criou um anúncio no Kickstarter. E ele conseguiu bater a meta muito rápido, e mesmo assim a gente pode encontrar vários vídeos dele pedindo dinheiro numa igreja para esse projeto. E em nenhum desses vídeos ele comentou que a meta do Kickstarter já havia sido batida, ou seja, ele estava enganando muita gente. Como eu já disse pra vocês, esse cara não solta uns comentários nem um pouco agradáveis. Nesse mesmo vídeo existe um trecho que foi gravado onde ele diz que depressão não existe e que na verdade foi criado pela mídia. Mas vocês lembram quando eu disse que esse serviço de streaming que o Butch Hartman estava criando era um serviço cristão? Ele não avisou as pessoas do Kickstarter que se tratava de um serviço de streaming cristão. Sério, a primeira vez que ele comentou sobre as verdadeiras intenções desse serviço de streaming foi em uma live stream após bater uma meta de doações. O cara simplesmente continua arrecadando dinheiro depois da meta ter sido batida, só avisa depois de muito tempo as verdadeiras intenções da meta, fora os comentários que ele solta. Só pra deixar claro, pessoal, não existe problema algum em ele ter criado um serviço de streaming cristão. O problema é ele não avisar e não ser verdadeiro com seus fãs, porque isso é o mínimo que se espera num financiamento coletivo. E só pra piorar, na época muitos canais estavam noticiando essas atitudes extremamente desrespeitosas do Butch Hartman. E sabe o que ele fez? Ele simplesmente derrubou todos os vídeos que tinham no YouTube falando sobre esse caso. E ele é tão sem noção que ele chegou a chamar o seu projeto de Cavalo de Troia Cristão. Obviamente a internet não gostou nada disso. E se você já tá meio estressado com tudo isso que eu disse pra vocês, em 2018 a meta já havia sido batida, ele pediu mais dinheiro do que precisava e a plataforma simplesmente não lançou. Basicamente o serviço de streaming não existe. E só pra vocês terem noção da cara de pau que esse cara tem, em 2020 ele pediu mais dinheiro pras pessoas, só que dessa vez a internet já tá ligada no quão esse cara é mau caráter. Butch Hartman, um dos maiores animadores dos anos 2000, pode ter enganado a internet inteira em um golpe milionário. Eu poderia continuar falando sobre os vários absurdos que esse cara cometeu na internet, mas são milhares, o vídeo vai ficar com 3 horas de duração. Mas um outro projeto extremamente ganancioso e trambiqueiro que esse cara produziu foi uma série animada que ele vende pelo Google Drive, onde cada episódio custa aproximadamente $130, sendo que tem 6 minutos de duração. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Então, pessoal, eu tenho evitado falar sobre esses famosos que são cancelados, mas eu não tinha como não falar desse cara que basicamente utiliza do apelo da nostalgia por ele ter sido importante na vida de muitas pessoas no passado para conseguir sugar o máximo de dinheiro possível através de atitudes completamente imorais e gananciosas. A ganância consegue corromper as pessoas e eu acho que esse foi o caso do Butch. Ele tentou parecer um cara legal na internet, e ele por muito tempo conseguiu convencer muita gente, mas ele acabou ficando tão ganancioso que uma hora a casa caiu. E eu entendo de verdade o sentimento das pessoas que foram traídas pelo Butch Hartman. Imagina, você ama o trabalho do cara e você decide apoiá-lo em projetos novos, ou simplesmente você quer um desenho feito pelo criador do seu desenho favorito. A pior coisa que um criador de conteúdo pode fazer é trair a confiança dos fãs. E eu acho muito difícil que depois de tanta bosta, ele consiga recuperar o apoio dos fãs. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo pra eu saber se vocês já sabiam dessa treta absurda por trás do criador dos Padrinhos Mágicos. Mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua atenção. Se você puder e quiser, deixa seu like, assiste outros vídeos do canal antes de se inscrever. E por último, mas é claro, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui!